Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos continuar a nossa leitura de história, beleza? Bom, paramos aonde, né? As grandes migrações e a primeira fase da formação dos reinos bárbaros. Então vai acontecer duas coisas interessantes, que são grandes migrações, tá certo? Porque os reinos estavam se expandindo, cada povo ali no seu reino, na sua expansão, só que vai haver agora grandes migrações, tá certo? Da primeira fase, tá? Que nós falamos no vídeo anterior. E a formação dos reinos bárbaros. E aí, o resultado dessa migração vai ser os reinos bárbaros, tá certo? Bom, vamos lá. Recadinhos, deixa eu ver o que eu tenho para falar. Primeiro, já curte aí, compartilha com o pessoal, se inscreve no canal, tá? Tem uma galera que tá começando a curtir e se inscreve aí também, clica no sininho para toda vez que tiver vídeos você receber. A ideia é ter vídeo dia sim, dia não, até porque são vários tipos de temas diferentes que eu abordo aqui, tá bom? Eu pego, faço uma quantidade de vídeos de determinado tema e assim eu vou fazendo tema por tema, tá certo? Bom, o outro é para você compartilhar, não esquece de compartilhar no seu Facebook esse vídeo para a galera ter acesso também, tá certo? Bom, vamos lá. Se você está perdido, volta nos vídeos, aproveita que você está ainda no começo, volta lá para você pegar desde o comecinho, para você entender melhor, tá bom? Alguns vídeos aqui de história eu vou estar também falando, explicando alguns termos que eles usam muito nos textos, tá bom? Para a gente entender o texto de uma forma melhor, tá? Então vamos lá, já expliquei os dois pontos que vão permear o nosso estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá, é o seguinte, uma coisa interessante é que vai acontecer essa invasão, tá certo? E um tal de São Jerônimo aí, ele é um ícone da cultura cristã, né, da história cristã, auxiliar do Papa na época e tudo. Esse São Jerônimo, ele vai, nas cartas dele, uma dessas cartas vai mostrar pra gente o quão foi pesado o que aconteceu. Uma dessas cartas ele pega e ele fala sobre o quão foi violenta a invasão dos bárbaros e como foi chocante ver aquele império que estava tomando o universo cair, sucumbir, tá? Então, essa carta aí é uma coisa interessante, se você jogar no Google você consegue achar ela rapidamente, tá? Os escritos dele falando sobre esse momento, né? É legal que ele dá uma expandida nessa ideia, ele faz uma análise dos povos germânicos, dos bárbaros de forma geral, e mostrando como é que foi aí essa situação, tá? Então olha só, o cara fez uma carta mostrando num apelo numa situação numa postura, né, tipo de estar apavorado, com medo, mostrando uma preocupação, daquilo tá se desfazendo, tá acabando, de estar sendo tomado. Olha que doideira. E essa carta vai ser uma coisa muito importante para a gente entender essa situação, tá? Quando nós falamos lá nos vídeos sobre a divisão histórica, falamos que mais ou menos 400, aí arredondando para o ano 400, foi quando acaba a Idade Antiga, né? E vai começar agora a Idade Média. Por quê? Porque acaba nesse marco da queda do Império Romano, tá bom? Que é o que nós vamos ver hoje. Lembrando que são duas fases, a gente vai ver a primeira fase hoje, no próximo vídeo a gente vai ver provavelmente a segunda fase, tá? Então vamos lá. O que aconteceu é o seguinte, era uma noite de ano novo, de virada, era a noite de 406 depois de Cristo, e aconteceu que povos nessa sua migração então invadem o Império Romano, seus territórios, né, de uma forma muito rápida. O que acontece é que eles fizeram uma confederação, tá? O que é uma confederação? Vou ler para você aqui o significado de confederação. Em ciências políticas, a confederação é uma associação de estados soberanos, certo? Usualmente criados por meio de tratados. Então, o que foi essa confederação bárbara? Impérios, grupos se juntaram ali em um só objetivo e eles começaram então a fazer essa invasão ao Império Romano, tá certo? 3 grandes grupos que participaram dessa invasão foram os vândalos, os suevos e os elanos, tá certo? E foi na noite de 406 depois de Cristo que começa então essa invasão, tá certo? Eles invadem e aí então começa toda uma estrutura
de domínio e administração das terras. E uma coisa interessante é o seguinte, que o reino dos bárbaros, os bárbaros tinham uma ideia muito rudimentar, tá? Muito rudimentar de Estado, tá? Eles não tinham esse processo, a estrutura que o Império Romano tem de Estado. Então eles tinham uma coisa muito rudimentar. O que é rudimentar? De novo, né? Trazendo para você aqui, ó, rudimentar é uma coisa básica, é uma coisa primeira. Então, eles tinham uma ideia muito básica de Estado, tá? E assim eles foram sendo influenciados pelo Império Romano, tá certo? Pela cultura romana para estruturar o Estado deles, tá certo? Eles também tinham uma questão de como bárbaros, e lembrando que bárbaros, esse termo, né, pelo fato de não fazerem parte do Império Romano, quem não fazia parte do Império era bárbaro. Então esses bárbaros aí, na cultura deles era meio que ignorava a escrita, tá certo? Que era algo aí que vai ser incorporado mais pra frente, tá? Bom, esses estados, assim como toda a cultura, o Império Romano meio que vai influenciar eles, tá bom? Roma vai influenciar e vai inspirar eles no processo de criação dos estados, dos primeiros estados, tá? Dos primeiros estados desses povos que invadem e tomam aí as terras do Império Romano. Lembrando um detalhe interessante, que nesse momento tem até uma palavra que ele usa aqui, ó, o Estado Romano estava desmantelado, quer dizer, não tinha mais força nem para se defender nessa época. O que acontece é que os povos tomam isso muito rápido e quase não tem resistência, tá certo? Lembrando que em alguns pontos o Império Romano ainda tinha uma força, né? Alguns, como é que eu posso dizer aqui, alguns núcleos da aristocracia ainda tinham força, mas de modo geral eles foram tomados, né? Foi derrubado o seu poder. Tá certo? E aí, com esse envolvimento, toma as terras, se envolve com o Império Romano, né? Começa então a surgir esses primeiros estados, certo? Que é da origem dos bárbaros. Eles começam a construir o seu estado, tá? Aqui tem uma coisa interessante. Ficaram praticamente 3 tipos de grupo, né? A aristocracia germânica, que começou a se formar com a tomada do Império Romano. Quer saber mais sobre informação? Volta no vídeo anterior, tá? Vai ter a aristocracia romana, que são aqueles romanos que sobraram, né? Que tinham determinado apoio ali militar, então eles sobreviveram, ficaram ali. E tinha a aristocracia dos livres, que eram aqueles povos que estavam nem sob o domínio do Império Romano, nem sob o domínio do Império Bárbaro, e eles então começaram a ascender socialmente e eles começaram a formar a sua aristocracia. Todo esse movimento fez acontecer uma desigualdade social muito grande, tá certo? Então nós temos 3 potências aí, possíveis potências nesse momento, tá? Bom, o que acontece? Quando o Império Bárbaro cresce, dos bárbaros, né, desses povos crescem com a tomada do Império Romano, o Império Romano vai diminuindo, o Império Bárbaro vai crescendo, acontece o seguinte, né? A aristocracia bárbara, esse domínio bárbaro de quem manda, dos que coordenam o povo, dos que reinam, né? Essa aristocracia bárbara, ela vai ganhando autoridade, tá? Ela vai ganhando autoridade porque ela está expandindo territorialmente, então ela está fazendo praticamente o que o Império Romano estava fazendo, então ela está tomando território, né? Ela está colocando domínio de poder naquele território e a sua autoridade vai crescendo, tá? Então a aristocracia bárbara começa a crescer a sua autoridade de administração das suas terras, de tomada militar, começa isso a ficar muito forte, tá certo? Um ponto interessante sobre a questão religiosa é que com esse desenvolvimento, vamos lembrar de novo que a invasão também acaba fazendo com que haja uma mistura cultural. Nessa mistura cultural, como os povos bárbaros não tinham uma situação social de desenvolvimento igual a dos romanos, eles aderiram a muita coisa dos romanos. Por exemplo, a inspiração para construir o Estado, para se organizar como um Estado. Isso foi uma ideia dos romanos, né, que eles pegaram dos romanos, na sua maior parte. Outra coisa também que atingiu eles foi o cristianismo. Começou a ter uma onda de conversão de cristianismo, por diversos motivos, como poder, crença e uma gama de motivos possíveis ali, tá? Mas começou a acontecer, então, uma grande conversão para o cristianismo. O que acontece? Lembra que a gente falou lá que tinha núcleos de religião comunitária, né? O que acontece?
esses núcleos, essas religiões comunitárias, elas começam então a diminuir e desaparecer, tá bom? Quer dizer, você tem um processo cultural que atingiu até religiosamente os seus grupos, né, que estavam começando a tomar as terras e se envolver com o povo romano e aderindo aí um pouco da tua cultura, tá certo? Bom, o que acontece é o seguinte, temos então nesse movimento, surge 3 grandes reinos, tá? Grandes não, porque na verdade eles não eram grandes, eles eram reinos básicos, mas que conseguiram se estabelecer durante um período curto de tempo, tá? Essa primeira fase ela foi diferenciada por quê? Porque os reinos não conseguiram estabelecer grande poder, grandes territórios e não conseguiram então ficar muito tempo no poder. Por isso que a gente falou lá no vídeo anterior também que eles são reinos rudimentares e efêmeros, tá certo? Bom, quem são esses reinos então? É o seguinte, o reino dos vândalos, que praticamente eles conseguiram pegar um pedaço do norte da África, tá? Temos um segundo reino aqui, que é dos ostrogodos, tá bom? Eles eram praticamente, tinha parte ali deles que era administrada por Roma, né? Pelo que sobrou de Roma, eles tinham uma mistura ainda do que sobrou de Roma e dos bárbaros. E a gente tem aqui os visigodos e os burgúndios, tá? Que são outros povos também que fizeram o seu reino, a tomada de território e começaram a se desenvolver, certo? Então esses 3 povos aí de primeiro foram os mais visíveis, né? Começaram a desenvolver o seu reino. E aí é o seguinte, esses reinos, né? Eles são reinos de pouca duração, eles são reinos breves. Só que eles são reinos que é o seguinte, como eles em 406 começou não, né? Estava se dando essa invasão de território, essa expansão de território, o domínio de boa parte do Império Romano, a Roma perde as forças que ela tem militar e tudo mais, acontece que, por mais que esses primeiros reinos não conseguiram ter tanta força, não conseguiram se estabilizar de uma forma tão grande e mais bem estruturada, eles abriram caminho para outro momento de grandes invasões. E é nesse momento de grandes invasões que vão se estabelecer os maiores e os reinos mais duradouros e mais firmes e mais fortes, que é na segunda fase, que é a segunda fase da formação dos reinos bárbaros, tá certo? Que aí vão fazer parte desse processo de invasão, tá? Bom, hoje foi rápido, hein? Hoje foi rápido, mas foi bom, foi conciso, foi redondinho. Lembrando que nós estamos fazendo aí uma leitura do livro, tá? Então, o conteúdo que eu falo é um conteúdo do livro, tá certo? O vídeo não é feito para gerar debate, nem gerar grandes reflexões. Ele é um livro para que a pessoa aprenda a história básica, a história geral, tá? Todos esses estudos, todos esses pontos que eu faço a leitura e faço a explicação, eles podem ser muito mais aprofundados, você pode ler eles de uma forma mais profunda, tá? Mas a ideia é que no primeiro momento a gente leia o livro todo, tá? Nós estamos aqui, nós conseguimos fazer, para que a gente consiga fazer a leitura do livro todo, para que você, ao acompanhar os vídeos, consiga acompanhar um livro de história todo do começo ao fim, né? Talvez uma coisa que você nunca tenha feito na escola, mas é muito bacana, você fala, poxa, caraca, você está vendo os livros ponto a ponto, e o conteúdo e vendo como é que ele se desenvolve, como é que foi as coisas acontecendo. E isso é muito bacana, tá? Eu prefiro fazer assim do que um vídeo resumidinho, porque dá para mim resumir esse livro todo em 1 hora. Mas a questão é que eu escolhi fazer ponto a ponto para que você tenha a opção de estudar ou de ter esse conteúdo ponto a ponto também, tá? Então fica aí essa pontuação final e não entre em desespero, acompanhe os vídeos, pega os vídeos anteriores, os vídeos futuros, que você vai entender. A chave mesmo é você pegar os vídeos na sequência, tá certo? Não esquece de compartilhar com a galera aí e até o próximo vídeo, certo? É isso aí, galera, até mais e o próximo vídeo é a segunda fase da formação dos reinos bárbaros. A gente vai falar daqueles reinos lá agora que vieram nessa onda e vão se estabelecer. Uma coisa rápida que eu quero mostrar aqui. Cadê? Aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar. Eu tenho esse livro aqui, é sensacional. A História da Civilização. Só que ele é um atlas da história da civilização. Então ele trabalha com mapas, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês Roma e os povos, como é que os povos, a movimentação desses povos para a tomada de Roma, tá?
eu vou fazer um esforço aqui rapidinho, só para mostrar para vocês o seguinte, ó. Ah, dá para ver legal. Tá vendo? Aqui é Roma, onde está o meu dedo. E esses riscos verdes que vocês estão vendo, esse monte de risco verde, é os povos bárbaros se locomovendo e alguns deles eles tomando as terras, expandindo o seu reino. Em algum determinado momento eles alcançam Roma e começam a fazer a tomada de Roma, tá vendo? Então se você olhar aí, você vai ver os ostrogodos, visigodos, tal, os vândalos, uma série, os povos aí, os impérios alcançando o Império de Roma e tomando. Quer dizer, você vê que tem uma série de povos em volta aqui, bárbaros, né? Quer dizer, Roma ainda tinha muita coisa para tomar, para alcançar ainda. Então eles realmente eram povos muito volumosos, tá certo? E isso aqui, opa, que é muito bacana de você entender, de você ver a dimensão do que aconteceu na história, não só você escutando o que está sendo dito, mas você vê no mapa como é que as coisas se mobilizaram, tá certo? Bom, é isso aí. Fica mais conteúdo para o próximo vídeo e até mais.